E a verdade é que quando você se compara com os outros, você está se distanciando de si mesmo. A comparação com os outros é o atalho mais rápido para você perder mão de quem você é. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e que muitas pessoas não percebem. Elas não se dão conta, mas elas entram nas redes sociais e muitas vezes veem as pessoas com as suas vidas perfeitas, fazendo stories em suas viagens ou mostrando apenas o palco de suas vidas, mostrando apenas as suas vitórias. E muitas vezes as pessoas entram nas redes sociais e veem essas vidas perfeitas e se sentem frustradas. Nossa, minha vida é tão sem graça. Olha a vida dessa pessoa comparada com a minha, essa vida é muito mais interessante. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. O carro do vizinho vai ser sempre melhor. As coisas daquele que você vê nas redes sociais vão sempre parecer melhor. E isso é porque todos nós nos comparamos. Nós nos comparamos na busca de aceitação e aprovação da sociedade. E hoje eu vou trazer para você onde essa questão nasce. No nosso eu mais profundo, nosso eu de sobrevivência. E como se desvencilhar dessa busca louca, essa busca destruidora de almas pela aceitação e aprovação alheia. Pessoal, todos nós, em um determinado momento ou em um certo nível, buscamos a aprovação e a aceitação dos outros. E a melhor forma, segundo o nosso eu de sobrevivência, o nosso eu mais primitivo e medíocre, né, aquela nossa versão egoísta, egocêntrica, que busca a atenção dos outros, que quer ser o centro das atenções, que tem medo de ser rejeitado e que quer a aceitação e a aprovação dos outros. Esse nosso eu de sobrevivência, ele busca essa aprovação, essa aceitação com um reflexo automatizado, que é a comparação com os outros. E nós nos comparamos com os outros. E a verdade é que quando você se compara com os outros, você está se distanciando de si mesmo. A comparação com os outros é o atalho mais rápido para você perder mão de quem você é. Na busca por aceitação, aprovação ou para se sentir pertencendo a uma família, a um grupo de amigos, a um círculo de amizades no trabalho, a um grupo de elite dentro de algum contexto social que você vive, essa nossa vontade de ser aceito, nós nos transformamos naquilo que nós achamos que as pessoas acham que nós somos. Nós fazemos uma projeção e pensamos, bom, eu acho que meu pai quer que eu me comporte e haja desta maneira. Eu acho que meu chefe gostaria que eu fosse assim. Eu acho que o meu marido, a minha mulher, gostaria que eu me comportasse desta ou daquela maneira dentro deste contexto. E aí nós nos transformamos naquilo que nós achamos que os outros acham que nós somos. E esse é o atalho mais rápido para nós nos distanciarmos de quem verdadeiramente somos. Gente, a verdade é que somos seres únicos. Somos todos anjos. Todos nós temos uma luz única. Uma luz, um aroma único pelo qual o universo nos reconhece pelo nosso nome. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém é superior, ou melhor, ou pior, ou menor que ninguém. Somos todos um. Ao mesmo tempo, somos seres únicos, incrivelmente individuais. Mas somos uma gota. Nos reconhecemos como essa gota num oceano infinito de tantos outros seres e pessoas. E quando nós nos pegamos nessa comparação, a grama do vizinho é melhor
que a grama aqui de casa. O marido da minha amiga trata ela muito melhor do que o meu marido me trata. Fulano viaja, vai para tantos lugares e eu tô aqui preso nesse lugar e não vou nem para a cidade próxima no final de semana. E aí nós ficamos nos comparando, e aquilo baixa a nossa vibração. Aquilo tira a nossa energia. Aquilo nos faz ficar sem recursos internos para reconhecer a nossa luz, reconhecer o nosso poder, reconhecer que somos únicos e temos talentos únicos, temos dons, habilidades naturais. E a verdade é que as pessoas mostram nas redes sociais somente o palco. Elas não mostram os bastidores da sua vida. Elas não mostram suas derrotas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é uma crítica. Eu, particularmente, não gostaria de ver nas redes sociais pessoas se vitimizando. Teve uma época que eu deletei várias pessoas que eu via nas redes sociais de mimimi, né? Se vitimizando. Ó céus, ó vida. Aquilo também drenava a minha energia. Então tá tudo bem se a gente só mostra nas redes sociais ali a parte boa da nossa vida, as nossas vitórias. Mas a verdade é que se você olha para isso sem a consciência de que todos nós temos os nossos altos e baixos, e que aquela pessoa que está mostrando tantas vitórias, uma vida perfeita e maravilhosa, ela também tem os seus barulhos internos, ela também tem seus conflitos, ela também tem suas dores. Se você ignora isso, você vai achar que a vida de todo mundo é perfeita e a sua vida é uma merda. E não é bem assim. Todos nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos altos e baixos. E se comparar com os outros é o atalho mais rápido para a gente se distanciar de quem verdadeiramente somos. E aí, ninguém está de verdade completamente livre de sucumbir, de cair nessa armadilha uma vez ou outra. O que eu venho trazer como proposta nessa live é lançar a luz, lançar consciência sobre essa questão, para que você comece a ter mais atenção. A palavra é essa. Ter mais atenção. Eu vou te explicar, dentro da visão da antropologia, do estudo do comportamento humano, dentro da fisiologia humana, de onde vem essa busca. É algo fisiológico, tá? E que gerou uma herança genética, que é o mecanismo de proteção, de autodefesa. Um mecanismo biológico do nosso instinto de sobrevivência. Essa busca por aprovação, por aceitação e por pertencimento. E a base de tudo isso é um medo visceral, instintivo, primitivo, antiguíssimo, que é o medo da rejeição. E eu vou contar para você já por que isso acontece e como se desvencilhar disso. Mas é importante observar que nós temos que estar atentos, sempre vigilantes acerca dessa nossa comparação. A fulana é melhor que eu. A Beltrano tem uma vida melhor que a minha. A fulano tem mais dinheiro que eu, logo é mais importante que eu. Olha, não faça isso consigo mesmo. Não faça isso consigo mesmo. E a verdade é que ninguém está livre de cair nessa armadilha. Eu vou citar um exemplo. Eu mesmo me vi nessa armadilha recentemente. Veja bem. E aqui, como eu digo, né? Eu não estou aqui para me colocar num pedestal e falar que eu sou superior e que a minha vida é perfeita de forma alguma. Eu uso muitos dos exemplos da minha vida porque eu sou um buscador assim como vocês. Eu estou nessa jornada também de evolução assim como vocês. Talvez eu esteja há mais tempo que alguns, ou por me dedicar a estudar sobre isso todos os dias, eu tenho um pouco mais de consciência e talvez um pouco mais de conhecimento a respeito disso, mas isso não me faz superior nem melhor que ninguém. Eu só sou um especialista num tema que é o comportamental humano, a psique humana, a consciência humana, a fisiologia humana. Esse é o meu trabalho. Eu estudo sobre isso, eu respiro isso todo dia com os meus alunos
com os meus clientes de terapia e faz parte da minha profissão, do meu ofício, do meu talento. Mas, mesmo assim, trabalhando, respirando e vivendo isso todo dia, eu caio nessa armadilha de busca de aceitação e aprovação dos outros. O exemplo é o seguinte: muitos de vocês devem ter visto uma foto que eu postei uma foto minha com a minha esposa, onde nós estávamos numa praia de nudismo, né? E nós estávamos nu na foto. Essa foto ainda está na minha timeline, quem ainda não viu, olha lá. E nessa foto nós estávamos nus, mas é claro, cobrindo as nossas partes, não mostrando nada, né? Talvez mostrando menos do que uma pessoa mostra quando está de biquíni. Só que nós estávamos numa praia de nudismo e tiramos aquela foto super descontraída, né? E eu coloquei um texto sobre essa questão dos casais conscientes, dessa coisa de se desconstruir, dessa coisa da gente ter coragem para ser nós mesmos, para sermos autênticos, sem medo do julgamento, sem medo da aprovação, né? Ou a negação dos outros. Sim, apenas ser. Essa foto ela casou muito com o texto, porque o texto fala sobre isso, sobre autenticidade, sobre apenas ser nós mesmos, ficarmos livres e nos desconstruir completamente dessa busca por aceitação e aprovação dos outros. Mas olha só, quando nós tiramos a foto na praia, foi uma foto que a gente pensou, vamos fazer um quadro com ela para botar em casa, vamos tirar a foto. Foi, na verdade, a ideia da minha esposa, né? A Quitéria que teve a ideia, tirou a foto. E a gente achou tão legal, tão descontraída, foi tão espontânea a foto, a gente estava sendo tão nós mesmos na foto, tão autênticos, que aí veio a ideia. A gente falou assim, poxa, vamos fazer um quadro bem grandão, preto e branco, com moldura, e botar na nossa sala, na sala da nossa casa, para quando os nossos filhos e netos verem, eles vão ver, olha só, os nossos pais, os nossos avós jovens na praia, em lua de mel, numa praia de nudismo. E a gente é bem pra frentão, tem a mente bem aberta, sabe? A gente tem essa coisa assim, é muito nosso. Então a ideia foi basicamente essa. E aí a gente tava conversando, eu falei, amor, eu preciso postar alguma coisa. Eu não postei nada no meu Instagram, tem que postar alguma coisa. E, poxa, mas a gente não tirou nenhuma foto. Aí, não sei se foi ela ou eu não sei de quem veio a ideia. Ela falou, alguém falou, e não importa, porque eu e ela somos um, né? Eu e ela somos um, então não importa de quem veio a ideia nesse momento. Veio a ideia, posta aquela foto. E aí, nessa coisa de postar foto, eu escolhi um texto, né, que casasse com com o texto da foto. E eu me vi, sabe, nos primeiros momentos com um medo visceral. Eu não abri nem com a minha esposa, guardei comigo mesmo, respirei nesse medo e deixei ele embora. E me vi numa ansiedade de ficar atualizando o Instagram toda hora para ver o que as pessoas estavam comentando ou falando da foto. Olha isso, gente, olha isso. Então, esse medo instintivo que surgiu dentro de mim, essa ansiedade por estar atualizando a foto e vendo os comentários para saber o que as pessoas estavam pensando daquilo que eu postei, porque eu nunca postei nada do tipo na minha timeline, nada do tipo, nem foto sem camisa eu já postei. E de repente eu postei uma foto nua, entre aspas, né, escondendo as partes íntimas, até porque se eu não escondesse, o Instagram simplesmente iria bloquear a foto. O Instagram nem deixa publicar. Então, aquela coisa, aquela ansiedade, aquele primeiro medo que veio, visceral, tipo, cara, o que tu fez, né? É como se eu tivesse tomado aquela decisão num momento de autenticidade, de apenas ser, né? De apenas ser, de apenas fazer. E foi numa coisa tão, sabe, tão inocente, pura mesmo, sabe? Tão inocente, pura, sem pensar nas consequências nem nada. E postei.
Mas de repente o meu ego, a minha mente, algo em mim, tipo assim, caiu a ficha. Eu falei, cara, eu comigo mesmo, o meu crítico interno falando, cara, o que tu fez? Tu tá doido? E aí esse medo veio e veio essa ansiedade de ficar olhando Instagram toda hora para ver o que as pessoas estavam falando. Então, perceba, ninguém está imune a essa busca por aprovação e aceitação dos outros. Eu me vi nela. Me vi preso nessa busca por aprovação e aceitação dos outros. Porque isso é algo que é visceral. Quando eu falo visceral, a raiz está na nossa fisiologia. É uma herança, não só cultural, gente. É uma herança genética. É um estímulo biológico de autoproteção. É algo tão antigo quanto o homem na Terra, talvez até mais antigo. E tudo isso vem da nossa formação como seres sociais. Lá no passado, nós nos organizávamos em grupos nômades. A organização era tribal. Esses grupos familiares se deslocavam por centenas de milhares de quilômetros, coletando recursos, buscando alimentos, fugindo de predadores, se protegendo das intempéries. Eu estou falando de, 400 mil anos atrás, os primeiros registros dos nossos antecessores, né? E daí, nós nos deslocávamos por centenas de milhares de quilômetros sem ter um único contato com outros da nossa própria espécie. E quando havia esse contato, geralmente ocorriam conflitos, disputa por recursos, disputa por espaço e por proteção. Naquela época, nós nos organizávamos em pequenos grupos praticamente familiares, onde havia uma matriarca, né? Essas organizações eram geralmente matriarcais, né? Mas os homens tinham essa coisa da força, de caçar e tudo mais, e era assim que nós nos organizávamos no nosso passado ancestralíssimo e tribal. E perceba, o ser humano, ele só sobreviveu, ele só se tornou o que é hoje, no topo da cadeia alimentar, pela sua capacidade de organização em grupo, pela sua capacidade de se organizar e de se articular socialmente. Somente graças a essa capacidade dos seres humanos de se reunirem em pequenos grupos e conseguirem se proteger de predadores, se proteger de intempéries, criar tecnologias, trabalhar coletivamente para atingir determinados resultados, somente graças a essa capacidade social, que é isso que somos seres humanos, seres sociais. Graças a essa capacidade que nós chegamos onde nós estamos hoje, no planeta Terra. Então, lá no passado, o que acontecia, minha gente? Nós precisamos, naquele passado e hoje ainda, pertencer ao grupo. Nós precisávamos ser aceitos e aprovados pelo grupo. Nós precisávamos exercer papéis dentro daquele grupo. Uns caçavam, outros buscavam lenha, outros cuidavam das crianças, outros cozinhavam, e cada um tinha o seu papel, cada um tinha o seu quadrado dentro dessas organizações tribais. Estou falando de 400 mil anos atrás. Então, se alguém fosse diferentão, se alguém fosse fora da curva, não havia uma aceitação, uma aprovação do grupo. Então, por exemplo, no nosso passado mais tribal, o que faziam com as crianças que nasciam com algum tipo de necessidade especial, com algum tipo de deficiência?
qualquer criança que nascesse diferente, o que acontecia? Abandonavam a criança. Uma pessoa sozinha, no mundo selvagem, com predadores, sem o grupo, ela não conseguia sobreviver. Ela morria. Ou seja, ser expulso, ser rejeitado pelo grupo, era igual à morte. Ninguém conseguia sobreviver caso fosse rejeitado pelo grupo. Daí, esse medo da rejeição é o nosso medo primitivo, instintivo, um dos medos mais antigos, assim como qualquer instinto de autopreservação, de sobrevivência. Esse medo da rejeição, ele ainda está conosco. Nós temos medo de ser rejeitados, nós temos medo de ficar sozinhos. No entanto, a sociedade mudou. E, sinceramente, de verdade, se a gente olhar os fatos, hoje você consegue sobreviver sozinho, em casa, sem contato nenhum com outro ser humano, pedindo comida no iFood, jogando Second Life ou qualquer jogo online, trabalhando online. Hoje você consegue. Então esse medo da rejeição não faz mais sentido. No entanto, foram mais de 400 mil anos vivendo sobre os estímulos deste medo. Então, ser rejeitado, ou seja, não ser aprovado, aceito pelo grupo lá no passado e durante 400 mil anos, pelo menos, era igual à morte. Então essa herança genética, essa herança visceral, fisiológica, biológica, a simples ideia de você poder ser rejeitado pelo grupo ativa dentro de você o seu instinto de sobrevivência, o modo de luta ou fuga. Você entra num estado de ansiedade, de medo. E é isso que eu observei em mim mesmo quando eu postei a tal da foto. Me deu um frio na barriga. Quando a ficha caiu, eu falei, que é isso? Por que eu fiz isso? No fim, não era o meu eu superior, elevado, que não está nem aí para aceitação e aprovação dos outros que estava falando. Era o meu eu de sobrevivência, o meu eu mais instintivo e primitivo. Esse eu que todos nós herdamos no nosso código genético, que se manifesta através da nossa fisiologia, do nosso corpo. Nosso sistema nervoso, ele se divide em dois modos de operação básico. O modo simpático e o modo parasimpático. O modo parasimpático é a resposta ao relaxamento, o descanso, a regeneração. O modo simpático, que não é nada simpático com o nosso corpo, como eu costumo brincar, é o modo de luta ou fuga, o modo de sobrevivência. Então, quando você sente o medo de ser rejeitado, o que é ativado é o seu sistema nervoso simpático. Você entra no modo de luta ou fuga. Isso gera tensões no seu corpo, isso gera estresse mental e físico, isso gera ansiedade e você começa a liberar uma série de hormônios como adrenalina, norepinefrina e cortisol para se proteger daquilo. No passado, nós reagíamos fisicamente. Nós lutávamos para proteger o nosso território. Nós corríamos do predador. Nós lutávamos com o mais forte da tribo para provar que nós éramos capazes e merecíamos estar dentro daquele grupo. Nós agíamos fisicamente. Mas hoje em dia não faz mais sentido agir fisicamente. Há um e-mail não respondido do chefe que já dá aquele medo. Poxa, eu mandei o e-mail do meu chefe, ele sempre me responde com um dia, ele ainda não me respondeu. Meu Deus do céu, alguma coisa. Perdi o acesso ao e-mail da empresa. Caramba, daqui a pouquinho vamos chamar para ir no DP. Mas o que? Tantos exemplos, sabe? Caramba, aquele crush que eu saí ontem à noite não me mandou mensagem até agora. Sabe? Essas coisas vão ativando os mesmos gatilhos que no passado nós reagíamos fisicamente, hoje não. E nós vamos psicomatizando isso. Nós vamos psicomatizando tudo isso. E a verdade é que daí nós ficamos presos psicologicamente, fisiologicamente e até energeticamente nessa busca eterna por ser aprovado, por ser aceito. Porque se eu não for aprovado pelos meus pais vão me jogar na natureza. Se eu for uma ovelha diferente,
se eu for uma ovelha diferente de todas as ovelhas da minha família, do meu rebanho, eu vou ser expulsa de casa, eu vou ser expulso de casa. E aí nós aceitamos empregos porque meu pai era advogado e ele queria ter um filho advogado. Nós aceitamos coisas que não estão alinhados com quem nós somos para simplesmente tentar ser aceito dentro do nosso seio familiar, dentro do nosso convívio entre amigos, dentro da sociedade, por exemplo, porque quando eu postei a foto, no final eu tinha medo, lá no fundo esse medo instintivo e primitivo era de não ser aceito pela sociedade como um todo, porque eu me expus e eu tenho mais de 30 mil seguidores, então a exposição é muito grande. Então perceba como isso está lá na nossa herança genética. Então, para você se libertar da busca pela aceitação e aprovação dos outros, para você se libertar dessa necessidade de se comparar com fulano ou ciclano para poder tentar ser igual a ele, se sentir aceito e pertencido dentro da sociedade, você precisa se libertar do medo da rejeição. E o primeiro passo para se libertar do medo da rejeição é reconhecer, é gerar consciência, tá? É gerar consciência de que, gente, não faz mais sentido responder de maneira instintiva, primitiva e medíocre à rejeição como nós respondíamos no passado. Boa parte da nossa reação à rejeição é algo antigo, primitivo, ultrapassado, não faz mais sentido. Se você não é aceito pela sua família, você pode criar sua família. Se você não é aceito dentro de um grupo de amigos, você vai encontrar uma outra tribo que vibra naquela frequência que você está vibrando. E muitas pessoas que estão nessa jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência, elas precisam passar por uma etapa de desapego. Desapegar do que os outros pensam dela. Desapegar do que os outros acham que ela deveria fazer com a vida dela. Desapegar da opinião dos outros. Desapegar de ficar indo e correndo atrás de quem não merece a nossa atenção e de quem não está nem aí pra gente. Desapegar daqueles que abusam verbal, fisicamente, ou emocionalmente, ou até sexualmente de nós. Desapegar, fugir, sair dos nossos algozes para nos curarmos. Às vezes, sair dessa família que você está convivendo, que está sendo abusiva, que está te fazendo mal, é um passo importante para você se curar, para você se libertar de tudo isso. E esse exercício de desapego, para quem está na jornada de autoconhecimento, que começa a vibrar numa frequência diferente, quem já viveu isso? Fala aqui para mim, agora. Quem está aí nessa jornada de autoconhecimento, de elevar a vibração, de gerar consciência dos traumas, daquilo que você não quer mais para sua vida, de se libertar de crenças que te faziam mal, de realmente todo dia se entregar a práticas para elevar a sua vibração. Quem se viu nessa jornada e de repente amigos, pessoas, familiares que você tinha muito próximo se afastaram de você. Elas não conseguem mais ver sinergia, sincronia com você. Elas não conseguem, a energia delas não consegue mais harmonizar com a sua. E essas pessoas simplesmente somem, se afastam. Então, e tá tudo bem. Mas eu confesso, lá no comecinho, e vamos abrir o coração aqui quem passou por isso. Quando eu estava lá no início da minha jornada de autoconhecimento, que eu comecei essa coisa, sei lá, 5, 6 anos atrás, talvez mais, a expandir, a despertar e mudar a minha vibração, pessoas que eu tinha como muito importante para mim, pessoas que eu tinha um carinho, um amor muito grande, que se afastaram de mim, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Fulano que eu gosto, aquele outro cara, meu amigão, meu sócio, não quer mais nem papo comigo, o que está havendo?
o meu sócio sumiu e agora? Meu parceiro naquilo, meu Deus. Comecei a ficar meio, sabe, até eu não sabia por que na época. Eu não sabia por quê. Eu não sabia disso que a gente está falando hoje, de que quando a nossa vibração muda, pessoas se afastam de nós porque elas não estão mais na mesma vibração, mas começam a surgir novas e mais elevadas pessoas na nossa vida também. Mas eu não sabia disso na época, eu até fiquei meio down, assim, meio deprê, sabe? Tentando entender o que estava acontecendo de errado comigo. Não tinha nada de errado comigo, pelo contrário, né? Não tinha nada de errado com ninguém, eu só tinha mudado. E mudado para melhor. Então, quando nós começamos a perceber que com a nossa mudança de vibração, essas pessoas que nos fazem mal, que a gente tanto buscava aprovação e aceitação antes, elas vão indo embora, a gente vai atraindo uma nova tribo. Então hoje o medo da rejeição não tem mais sentido. Se aquele cara, aquele fulano, aquele ciclano, beltrano, aquela fulana que tu gostava, que é teu amigo, que era, e de repente ela se afastou e você ficou sem saber por quê, sem eira nem beira. Poxa, fui rejeitado, eu gostava tanto dela, que saudade dela, ela me abandonou. Tá tudo bem, você vai encontrar outras pessoas que estão vibrando e mais alinhadas com esse momento que você está vivendo. Se alguém te rejeitou, você vai encontrar uma nova tribo. O mundo tem 7 bilhões de habitantes, gente. Não faz mais sentido ter medo da rejeição. Se um grupo te afastar, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar outro, vai encontrar a sua tribo, aquele grupo que está mais coerente com o momento que você está vivendo. Olha o que o Ricardo falou aqui, ó. O amor é abundante, é isso mesmo, o amor é abundante. E pessoas que vibram no amor atraem pessoas que vibram no amor. Antes ter pessoas melhores e mais elevadas na nossa vida do que as pessoas que puxavam a gente para baixo. E que a gente ficava buscando tanta aceitação e aprovação, tinha tanto medo da rejeição dessas pessoas, e por isso a gente acabava abaixando a cabeça para coisas que elas falavam que nos faziam mal, e que abusavam da gente, que tiravam nossa energia. A gente ficava ali baixando a cabeça e dizendo amém para tudo que elas diziam, e nós começávamos a adotar aquilo como verdade. Poxa, não vale a pena estar perto de pessoas assim. E é por isso que eu me afastei da minha família completamente. Me afastei. Foi um momento que eu precisei viver para me curar. Eu precisei me afastar da minha família, porque por mais que eu estivesse na jornada de autoconhecimento e de meditação, toda vez que eu ia visitar a minha família, as pessoas não tinham mudado. E elas sabiam apertar os botões emocionais que acionavam aquele meu antigo eu, que eu estava tentando me libertar, que eu estava tentando curar. Eles sabiam apertar os botões que me faziam sair das reuniões familiares pior do que eu tinha chegado. Sabiam me criticar e falar, tu tá doido, trabalhar na internet, falar de espiritualidade, vai virar pastor? E eu falava, não, espiritualidade sem religião. E não existe isso de espiritualidade sem religião. Só dá para ser espiritual por religiões. E eu falava isso, eles não entendiam que... Sim, é possível você trilhar o caminho de espiritualidade olhando para dentro de si mesmo e reconhecendo que a essência divina, a centelha divina, que o Deus Criador, que o universo está dentro de você, opera através de você, em volta de você, por você, através das outras pessoas também, ele está em tudo e em todos. Então naquela época eu não entendia, sabe? Eu não entendia e eu continuava ali no seio familiar, aquilo ia tirando a minha energia. Eu estava falando na época sobre poder ilimitado, as pessoas ficavam me ridicularizando. Então quer dizer que eu posso despertar o meu poder ilimitado? Falavam, ironicamente, sarcasticamente. Eu falava, claro que você pode. Então quer dizer que se eu despertar meu poder ilimitado, eu posso pular agora aqui do 10º andar e vou sair voando? Eu posso teletransportar lá para o Japão ou eu posso atravessar a parede? Ficavam me ridicularizando. E aquilo tirava a minha energia, me fazia tipo assim, caramba, ela não entendeu o que eu quero dizer com isso, mas ao mesmo tempo eu ficava, talvez ela tenha razão, talvez a gente nasceu predestinado a ser esse nosso eu medíocre e não tem como me libertar disso. Eu vou ser sempre esse eu que eu não quero ser e eu não tenho controle sobre isso. Eu comecei
a acreditar nas verdades deles. E quantas pessoas já falaram pra você em algum momento da sua vida, tipo, seu burro, sua burra, e porque era seu pai ou sua mãe, ou seu tio ou tia, você acabou tomando aquilo como verdade. Ah, você é gorda, você é assim, você é assado. E você, por total desconhecimento de si mesmo, ou de aceitação de si mesmo, buscando a aceitação deles, acabou, por exemplo, talvez desenvolvendo... Quantas pessoas desenvolveram bulimia, anorexia, para emagrecer e ser aceito pelo mundo da moda, ser a bailarina a que a mãe tanto queria que fosse bailarina. Entende? Então é algo muito profundo e não vale mais a pena, gente, não vale mais a pena ficar preso nisso. Então eu, Gabriel, e aí isso vai demandar muita sabedoria de você, de entender o seu contexto, o seu momento e tudo que você está vivendo. Eu, Gabriel, precisei e tive a oportunidade de me afastar da minha família, porque ninguém dependia de mim, eu não tinha que cuidar de ninguém, eu criei a minha própria família e fui embora. E ficou tudo bem. Mas tem pessoas que às vezes dependem dos outros e não podem simplesmente dar esse grito de independência. Tem pessoas que cuidam de pessoas na família. Às vezes o pai, a mãe depende, então não pode, sabe? Mas é tudo uma questão de você entender o momento que você está vivendo e o contexto e saber ou se afastar emocionalmente, se blindar emocionalmente, ou realmente se afastar fisicamente dessas pessoas, tá? Essas pessoas que te fazem tão mal. E a verdade é que você pode se distanciar dessas pessoas, mas vai chegar um momento que você vai se aproximar novamente. E tá tudo bem. Só que você precisa de um tempo para se curar de si mesmo. Para se curar de todas essas ladainhas e mentiras que essas pessoas falaram para você. Ah, porque você é gordo. Ah, porque você é lento. Ah, porque você é burro. Ah, porque você não consegue estudar. Ah, porque você é isso. Ah, você não vai conseguir ser aquilo. Ah, porque poder ilimitado não existe. Ah, porque só consegue ser espiritual se você estiver dentro de uma igreja pagando dízimo ou dizendo amém para pastor, para padre ou para quem quer que seja. Nada contra essas figuras. Mas eu entendo que eu não preciso de intermediários para chegar em Deus. Ninguém precisa. E aí criaram instituições, criaram sistemas, criaram coisas para nos tornar dependentes. Porque se você quer alcançar Deus, pelo que a sociedade diz, e tem como aceitável, normal e tolerável, é que você precisa estar dentro de um laço de servidão com alguma figura, alguma autoridade religiosa. E era assim que minha família me criou. 4 gerações antes de mim, dentro de uma mesma denominação, onde cuspir no chão era pecado. Não estou dizendo que era, mas era assim, nesse extremo, sabe? Olhar torto para a direita era pecado. E eu cresci com muitas crenças de certo e errado. Não, isso não posso porque é pecado. Não, aquilo eu não quero porque é pecado. Meu coração pedia essas coisas. Eu queria experimentar e viver o mundo e ser feliz. E não conseguia. Não conseguia, porque eu achava que tudo era pecado, tudo era errado. Então, a partir dessa consciência que eu me distanciei e consegui me curar de tudo isso, eu voltei mais forte, e mais convicto de mim mesmo. Porque eu me distanciei por um tempo para me reencontrar e entender quem eu era e me relacionar e me envolver com pessoas que estivessem naquela mesma frequência daquele momento que eu estava vivendo, que estivessem mais em sincronia, em harmonia com aquilo. Então eu me afastei de amigos, me afastei de família, me afastei de todo mundo e me reencontrei. Descobri quem eu era sem buscar a aceitação e a aprovação dos outros. Descobri quem eu era a um ponto de tornar isso tão sólido, concreto e convicto, que hoje eu posso entrar e sair do meio da minha família e eles vão continuar com as suas crenças e falando suas coisas, mas aquilo não me abala mais. Mas quando tu tá na jornada, tá começando, aí você fala, mãe, todo animado, eu tô meditando, aí tua mãe, que é isso, minha filha, você tá meditando, isso é coisa do capeta. Aí tu já, putz, e agora? Cai a vibração na hora. Ai, mãe, olha, eu tô estudando sobre isso, sobre terapia
terapia sobre constelação, não sei o quê. Ih, minha filha, que babaquice é esse? Só Deus cura. Sei lá, sabe? Tantas coisas que, né, fica difícil citar exemplos para ser o mais claro possível. Mas a verdade é que quando tu tá nessa jornada de autoconhecimento, de despertar, de evolução, você chega às vezes animado querendo contar as suas conquistas, as suas vitórias e a sua evolução, e as pessoas que estão à sua volta, na verdade, falam: isso aí é palhaçada, isso não existe. Aí isso vai minando a tua força e você fica com a sensação... Uma certa vez eu postei um meme que é tudo isso que eu tô falando. A cena era o seguinte, vocês talvez consigam encontrar na minha timeline. A cena era a seguinte, assim, um cara se esticando todo, apoiado por sobre uma madeira, com um esquadro, uma régua, alinhando o piso de concreto para deixar o piso todo fininho, todo lisinho. E aí em cima escrito assim, terapeuta, né? Aí o cara lá, né? Esticado no chão, era um pedreiro. Vocês sabem como é que é meme, né? Aí tava lá, terapeuta em cima, a foto embaixo. Era um pedreiro se esticando todo em cima de uma madeira com esquadro, alinhando, deixando o piso de concreto lisinho, lisinho, lisinho. Aí a cena de um gato correndo e pisando em cima do concreto e marcando o concreto todo, em cima escrito família. Esse meme ele é perfeito, porque eu, como terapeuta, convivo muitas vezes com isso, que é a síndrome do patinar sem sair do lugar. A pessoa vai para a sessão, trabalha várias coisas, ressignifica crenças, sai se sentindo empoderada, incrível, maravilhosa, e pum, volta para o ambiente que faz ela se sentir mal. Volta para o ambiente que faz ela lembrar daquele eu que ela não quer mais ser. Aí as pessoas falam coisas e outras. E muitas vezes é a família nesse papel abusivo. E essa é a verdade. E bagunça todo aquele trabalho que foi feito. Bagunça todo o trabalho que foi feito. Porque esses lugares, essas pessoas, esses ambientes, e aí eu tô falando de família, mas não é só família. Às vezes é círculo de amizades. Uma pessoa quer se libertar de um vício, mas ela continua vivendo naquele círculo de amigos que faz ela lembrar daquele vício sempre quando ela está junto com eles. Talvez a pessoa seja viciada em drogas, ou viciada no cigarro, ou viciada na bebida alcoólica. Primeiro ponto para ela se curar disso é parar de conviver com as pessoas e no ambiente que ela fazia isso. Do contrário, ela não consegue. Então, libertar-se do vício de ser quem você tem sido pela maior parte da sua vida, buscando aceitação, aprovação, se comparando com os outros, libertar-se desse vício faz parte também do processo de você se distanciar desse vício. Se distanciar desse ambiente, dessas pessoas que apertam os mesmos botões que te lembram daquele seu antigo eu e te fazem se comportar daquela maneira. De verdade, espero que tenha feito aí acender luzinhas aí em vocês. Se vocês se identificaram com qualquer coisa que eu falei aqui, talvez seja aí um caminho para você explorar e trabalhar em si mesmo. Aquilo que você sentiu como verdade no seu coração, guarda. Aquilo que não só descarta, usa aquilo que te empodera, que te faz crescer desse conhecimento que eu compartilhei com vocês hoje. E aquilo que talvez baixou tua vibração ou te fez não se sentir tão identificado com o conhecimento, só descarta. Guarda só aquilo que te empodera, te faz crescer e te faz evoluir. É essa a premissa básica de todas as lives. A gente tem que aprender a filtrar a verdade com o coração. Eu trago aqui conhecimentos, informações, um pouco de ciência, um pouco de fisiologia, antropologia, comportamento humano, neurociência. Falo sobre contextos filosóficos, contextos gerais da vida e da convivência, para você se identificar. Eu exploro muito a minha própria narrativa, conto muito a minha própria história, porque através dos meus exemplos talvez fique mais fácil para você se ver dentro de um ponto ou de outro e assim ressignificar essas coisas na sua vida. Mas no final, a balança que tem que filtrar esse conhecimento que eu compartilho nas lives é sempre essa do seu coração. Aquilo que você sente como verdade no coração, guarda. Aquilo que você não sente como verdade, descarta. Porque aquilo que você sente como verdade no coração é sua alma dizendo, vai lá, acredita e agarra isso como uma crença, porque isso vai te empoderar.
Agora, aquilo que o seu coração não se identifica, ele sente peso, ele sente constrição, travamento, é porque ele não vê aquilo como verdade. E isso é a sua alma falando, não acredita nisso, não agarra essa crença, porque isso vai te enfraquecer. E assim a gente começa a escolher aquilo que nos empodera e descartar aquilo que nos enfraquece. Porque a verdade é que muitas coisas nos foram ditas ao longo de toda a nossa vida e que nós fomos agarrando e abraçando como verdades. E aí, por isso que nós acreditamos que somos burros, né? Se alguém já ouviu isso em algum momento da sua vida. E principalmente se vem de uma figura de autoridade como os pais. Que burra, né? E aí a gente vai acreditando nessas verdades. Mas quando te disseram algo lá na tua escola, que foi um bullying que fizeram com você, entre amigos, ou na escola, ou na família, lá na sua infância, se algo que te disseram lá no passado te entristeceu, sabe o que é isso? Não é por conta do desaforo que fizeram com você e a humilhação que fizeram com você, não. Sabe o que era essa tristeza quando disseram isso pra você que tanto te magoou e te marcou? Até hoje talvez você lembre disso. Sabe por que você se sentiu triste com aquilo? Sabe por quê? Foi o seu coração dizendo que aquilo não era uma verdade. Porque a sua alma não se identificou naquilo. A sua alma sabia que você era muito mais que isso. Ela sabe que você é muito mais que isso. Que você é um ser único, que você é um ser incrível, que você é um instrumento de milagre na sua vida e na vida dos outros. Então, todo esse diálogo aqui é para ajudar vocês a despertar, a acordar, a deixar cair a ficha e falar, putz, como eu nunca vi isso antes? Como é que eu não prestei atenção? Perceber, caramba, por que eu fiz isso por tanto tempo na minha vida? Mas sem ficar preso na culpa, tá? Sem ficar preso na culpa. Apenas para ressignificar. Não fique indignado consigo mesmo porque você ainda está preso na busca por aceitação e aprovação dos outros. Porque talvez você esteja ainda refém do medo da rejeição. Não se culpe por isso. Porque a culpa é que te prende nesses sentimentos. É a culpa que te prende nesses padrões. Não se sinta indignada por isso, tá? E nem fique frustrado por não ter encontrado e não ter percebido isso antes. Assuma agora essa posição de alívio por ter despertado, por ter aprendido uma coisa nova. Tá? Aprendido uma coisa nova que vai te ajudar a selecionar melhor as suas atitudes, seus comportamentos e até a forma como você vem pensando. Se você está olhando para a grama do vizinho e se comparando com a grama do vizinho, pare com isso agora. Se você está olhando para as redes sociais de fulano, de ciclano, está achando a sua vida uma merda, para com isso agora. Se você ainda está buscando aceitação e aprovação dos seus pais, passando por cima daquilo que você sente como verdade no seu coração, aquilo que você sente que é o seu sonho, aquilo que você sente que é o seu talento, porque talvez teu pai, tua mãe queira que você seja advogado, engenheiro, médico, psicólogo, no final você quer ser artista, no final você quer tocar, no final você quer cantar. Acreditar em si mesmo, antes de mais nada. Fique essa reflexão aí para vocês. Gratidão é a palavra pelo carinho, pelo suporte. Amanhã nós temos meditação às 6 horas. E lembre-se sempre, você não está mais sozinho. Somos todos um. Desperte e saia dessa busca por aceitação e aprovação dos outros, porque comparar-se com os outros é o atalho mais rápido para você se distanciar de quem você verdadeiramente é. Até mais!